Fala, galera! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. É isso mesmo! E no episódio de hoje, vamos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 4. Portanto, se você ainda não pegou sua Bíblia, vai pegando a sua Bíblia, já vai abrindo aí no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 4, já vai pegando suas canetas, canetinha, marca-texto, post-it, borracha, já vai se ajeitando aí na sua cadeira, no seu sofá, no banco do carro, no trabalho, no avião, no banheiro, onde quer que você esteja ouvindo agora o Bora Ler a Bíblia. Pega a sua bebida favorita aí, seu chá, seu café, seu suco, seu copo d'água, seu energético, enfim. Prepare-se porque nós iremos agora ler e estudar Eclesiastes capítulo 4. Já de bate-pronto, já vamos entrar aí nos méritos desse capítulo, porque agora acontece, gente, uma mudançazinha. Talvez seja sutil para uns e seja talvez uma mudança mais notada por outros, porque agora Salomão, ele muda a perspectiva. Agora ele sai da teologia, que a gente veio aqui do capítulo 3, né? Ele sai desse âmbito abstrato, teológico, metafísico. Agora ele retorna, ele aterriza na ética, no dia a dia, no comum, nas atitudes, né? E esse capítulo 4, ele tem, assim, como centro da observação de Salomão, o outro. A outra pessoa, né? E ele vai descrever 4 tipos de perspectivas do outro. 4 perspectivas a respeito do outro. E aqui ele vai, ao mesmo tempo também, ele vai juntar, né? A sabedoria e a santidade tem que estar, né? Porque não adianta você ser um teólogo, ser um filósofo, ser alguém que estuda, se você não está de olho no dia a dia. Não adianta você viver nesse mundo abstrato, somente no mundo das ideias, das teorias, se você não coloca em prática e não aterriza esses conhecimentos na prática. No dia a dia não adianta nada a gente ler a Bíblia, se a gente só ficar lendo a Bíblia. Não adianta você ser um cristão, uma cristã, no alto de uma montanha, lendo a Bíblia, orando todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se você não aterriza. Porque vale lembrar que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada não para você ficar sentada, sozinho, meditando, tentando alcançar uma iluminação e pronto, não. A palavra de Deus, acima de tudo, ela é um manual de ética. Ela é um manual de como a gente deve tratar as pessoas, como a gente deve tratar a Deus. Ele exige esse relacionamento, exige esse ato, não simplesmente ficar pensando, memorizando, estudando, categorizando, enfim, teorizando. E é justamente essa mudança que Salomão traz do capítulo 3 para o capítulo 4. Beleza, sabedoria, santidade, teoria, estudo tem seu lugar com absoluta certeza, mas ele não pode estar desatado da nossa humanidade. Não pode estar solto das práticas para o outro, né? E o capítulo 4 vem falar justamente disso. E antes da gente começar a ler, eu já vou categorizar os 4 outros desse capítulo 4, para você já ir escrevendo aí, para você ir anotando, porque ele vai tratar 4 perspectivas que Salomão tem do outro. A primeira perspectiva é quando você está à mercê do outro, quando você está sendo subjugado pelo outro. A segunda perspectiva é quando você está contra o outro.
A terceira perspectiva é quando você está com ou sem o outro. E a quarta perspectiva é quando você está no lugar do outro. Se você não conseguiu anotar, você dá uma pausa, volta e anota de novo. E aí a gente vai falando agora, já começar a ler o capítulo 4, e agora a gente vai pontuando os outros do capítulo 4. E essa ética que no final, obviamente, de novo, né? Salomão vai chegar à conclusão de que não faz sentido, é correr atrás do vento, né? Tudo ele tá trazendo essa perspectiva debaixo do sol que não faz sentido, que é correr atrás do vento, é vazio, tudo é vaidade, sabe? Tudo não faz o menor sentido. Então vamos começar, de fato, a leitura aqui, lembrando que na minha Bíblia, que eu estou lendo, está na Nova Versão Transformadora, também conhecido como NVT. Então, capítulo 4, verso 1, na minha Bíblia começa assim: observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi lágrimas dos oprimidos, e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos, e suas vítimas indefesas. Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. E eu quero parar aqui. Então, esses 3 primeiros versos vêm da primeira perspectiva. É a perspectiva que ele está vendo dos oprimidos, aqueles que sofrem a opressão dos outros, aqueles que estão à mercê dos outros, que estão completamente no controle e no domínio do outro. E aqui, esse primeiro outro, você vê lágrimas nos olhos dele. E a lágrima desses olhos do outro não vem de luto, não vem de uma tristeza, mas sim da opressão. Vem de estar sendo oprimido pelos poderosos, aqueles que não têm dó, aqueles que não têm compaixão, aqueles que não têm amor, né? E é muito agora interessante porque nessas poucas palavras, nesses 3 primeiros versos, vem uma compreensão tão profunda e vem um questionamento tão profundo de Salomão que todo o sistema teológico dele, de crença, de fé, tá abalado. E aqui eu quero abrir um grande parênteses, e é por isso que eu sempre digo para vocês que é sempre bom ter 2 ou mais traduções da Bíblia. Porque o que a gente vai ver aqui agora não tem na tradução que eu estou usando como costumeiramente aqui, que é a Nova Versão Transformadora, mas existem outras, por exemplo, a Nova Versão Internacional que eu disse. No primeiro verso aqui, no capítulo 4, verso 1, na minha Bíblia ele fala assim, né? Vi lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Por exemplo, na Nova Versão Internacional, ele fala aqui: vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos opressores, e não há quem os console. Aqui, não há quem os console, não exista quem os console, é repetido 2 vezes. E no original hebraico, realmente, ele tem 2 vezes, a repetição de 2 vezes. Não há ninguém que os console, não há ninguém que os console. Salomão observa os opressores oprimindo as pessoas derramando lágrima porque elas estão sendo oprimidas. E Salomão repete 2 vezes, não existe ninguém que os console. Cadê o consolador? Cadê? Quem tá aqui para consolar? E isso é muito louco, porque na tradição bíblica, Deus é chamado de o confortador. Você vai lá em Isaías 51, verso 12, você vai em Isaías 66, verso 13, né? Você pode ir no próprio Salmo 23, né? Tua vara e teu cajado me consolam. O consolador aqui é Deus. Quando Salomão repete 2 vezes no texto, não há ninguém os console, não há ninguém que os console, Salomão ele está sendo confrontado pela crença dele, aquela pessoa que tinha fé, ali até o capítulo 3, que fala que Deus vai fazer justiça e tudo mais. Agora, quando aterriza para ver os abusos, o sofrimento dos oprimidos do dia a dia, quando você olha para o lado, quando Salomão aterriza no dia a dia, ele vê a ausência de Deus. Cadê Deus agora? Né? Existe um teólogo que ele chama isso de a eclipse de Deus, né? E já que Deus está ausente, não há ninguém que console, Salomão ele começa a dar moral para quê? Para a morte. Ele fala assim, conclui, portanto, que são mais felizes os mortos do que os vivos. E mais felizes ainda são os que ainda não nasceram.
Então, na ausência, Salomão está tentando enxergar o Consolador, mas ele não está vendo. Deus está ausente nesse momento, aparentemente. De novo, gente, aqui, né, é uma perspectiva completamente humana, nua, crua, sem enrolação, sem aquele fingimento de você ser um cristão e você tá vendo as coisas acontecendo ao seu redor e você fingir aquela positividade. Aqui o autor, o Salomão, ele é extremamente honesto com o que ele tá vendo. Ele tá vendo os oprimidos e ele não tá vendo quem consola. Cadê o Consolador, né? Todo o sistema teológico aqui de Salomão tá abalado. Ele não tinha falado que Deus estava presente até quando tá tendo dor? Ele não ensinou logo mais, um pouquinho atrás, que o tempo de sofrimento e o tempo de alegria é de Deus? E Deus está no controle? Agora parece que Salomão está sugerindo completamente o contrário. A visão da violência absoluta, da opressão, as lágrimas dos oprimidos estão afetando a teologia e até o comportamento religioso de Salomão aqui. Até o seu louvor, né? Quem ele está louvando muda. Ele está bravo com Deus. E ele valoriza, ele louva o vazio, ele louva o pó, ele louva os mortos e louva ainda aqueles que nem nasceram, porque não estão vendo toda essa injustiça, essa opressão que está acontecendo aqui. Mas olha que doideira, né? Você fala assim, caraca, velho, Salomão, cara que, né, a gente conhece a história de Salomão, tá com sua religião, sua visão teológica abalada aqui. Como se isso fosse algo ruim. Como se a dúvida fosse algo pecaminoso. Mas não. Salomão não é o primeiro aqui a enxergar isso. Se você for se lembrar da história de Jó, Jó chega também ele tem os mesmos questionamentos. Ele fala lá, né? Seja amaldiçoado o dia em que eu nasci. Por que eu não morri na hora do meu nascimento? Ele fala, né? E ele continua ao longo de todo o livro de Jó. A gente que estudou o livro de Jó na temporada anterior, você vê que Jó, ele também enxerga esse absurdo. Ele tá sofrendo, perdeu os filhos, gente, ele tá em luta, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu as propriedades, ele perdeu a saúde, ele tá quase morrendo. E ele enxerga tudo isso, o absurdo. Ele fala, mano, cadê Deus? Cadê? Tipo, cadê ele? E ele fica questionando, né? A gente vê ele questionando. E aí, você pode pensar assim, não, pai, mas esse questionamento todo, ele tá levando isso pra um caminho perigoso. Tá levando isso pra uma dúvida. Não, é porque Jó, assim como Salomão, tá observando as paradas e ele tá questionando, isso é normal. A fé, aqui, nesse momento, ela tá sendo ali, ó, ela tá na fornalha, ela tá sendo moldada. A nossa fé, quando a gente realmente sai do plano das ideias, quando a gente sai daquela religião fake, aquela religião formalzinha dentro da igreja, de terninho, gravata, cantando dentro da igreja, tudo certinho. Quando a gente vem para a realidade, pro dia a dia, a gente é confrontado, às vezes a gente fica com medo. Fala assim, Deus, mas peraí, por que eu tô com essa dúvida? Salomão aqui tá olhando e tá enxergando o vazio, ele tá louvando o vazio, ele tá louvando os mortos, ele tá louvando aqueles que nem nasceram ainda, porque ele não vê consolo pros oprimidos. Ele não enxerga isso. Jó, da mesma forma, estava ali observando e vendo que, cara, amaldiçoando o dia do próprio nascimento. Questionando onde que estava Deus no meio desse rolê todo. Com certeza você também já deve ter passado por momentos em que você questionou. Onde tá Deus nesse rolê todo? Quando você perde teu emprego, quando teu casamento acaba, quando você vê tragédia, quando acontece uma doença, quando acontece coisas injustas, não só com a vida dos outros, mas acontece coisas injustas com você. Você se pergunta, cadê Deus nesse rolê todo, cara? Mas olha que paradoxo louco agora. No final, né, agora indo lá e voltando para a história de Jó, lá no final, em Jó 42, verso 7, olha o que Deus fala para os amigos de Jó. Os amigos de Jó defendendo Deus, né? Eles eram os defensores de Deus. Quantas pessoas eu conheço que são defensoras de Deus, né? Quando a gente passa por alguma crise, que sei lá o que, aparecem pessoas de tudo quanto é canto,
defendendo Deus, como se Deus precisasse de defesa, como se Deus precisasse que alguém defendesse ele, das ações dele, da justiça dele, mas sempre tem, né? Sempre tem os que defendem, né? E aí, Jó questionando, a sua teologia, a sua fé sendo burilada, sendo moldada pelo fogo, os amigos de Jó tentando defender a Deus, né, dando justificativa, e aí a gente conhece na história de Jó, mas no final, olha o que Deus fala, verso 7 de Jó 42 fala assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, que era um dos amigos de Jó: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha que doideira. Olha esse paradoxo. O paradoxo é que aquele que grita para Deus e questiona o sentido da vida quando vê a miséria, quando vê a opressão, estava mais próximo de Deus do que aqueles que estavam defendendo ele com a sua, né, com o seu conhecimento teológico, com a sua santidade toda. Aqueles que questionaram a Deus, observando a miséria, observando a falta de sentido, observando a opressão, aqueles que questionaram a Deus estavam mais próximos de Deus do que aqueles que estavam defendendo a Deus. Isso é muito significante, né? Porque mostra que, nesse mundo, gritar para Deus e se revoltar com a dor do mundo e estar ao lado dos oprimidos, isso sim é você estar próximo de Deus. Não é aquela fé fake, é aquela fé que ela é abalada e que pergunta: cadê? Não tem. Onde está Deus? A gente vê isso, Abacuque, um livro maravilhoso também, que eu quero gravar logo em breve. Abacuque também tem os mesmos questionamentos, ele chama Deus de surdo. Falou: Deus, você tá aí? Você tá surdo? Você não tá ouvindo o lamento dos oprimidos? Você não tá ouvindo o nosso sofrimento aqui? E Deus responde. Essa luta, essa tensão, isso é relacionamento, isso é estar próximo de Deus. É você buscar respostas em meio à falta de sentido disso tudo. Não, de novo, e repetindo, não aquela fé fake, não aquilo que, enfim, a gente costuma ver aí no dia a dia. Continuando, verso 4, agora entra a segunda categoria do outro. Vou ler para vocês aqui do verso 4 até o verso 6, fala assim: então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Então, agora, a segunda perspectiva do outro é aquele que tem inveja e que está contra o outro. É motivado pela inveja. Quando vê o trabalho do outro, é aquele cara que cruza os braços, é aquele que é preguiçoso. Sabe que, mano, quantas vezes eu já vi, né? Quantas vezes eu já fui assim também. A gente olha pro sucesso alheio e a gente fica com inveja, mas ao mesmo tempo a gente tá de braços cruzados. A gente não faz nada, né? A gente vê pessoas de sucesso, a gente quer falar: não, com certeza essa pessoa já tá com esquema, que sei lá o quê. A gente tem inveja, cruza os braços. E aqui, Salomão aponta esse tipo de pessoas são os piores, são os invejosos que vão tentar ir atrás e vão trabalhar dobrado para arruinar a pessoa que ele inveja e para tentar conquistar o que ela conquistou, né? Por isso que ele fala no finalzinho aqui do verso 6, desculpa, que ele fala que é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo. Ele fala essa inveja e, obviamente, Salomão não estava alheio à realidade dele. Isso eu já disse também nos episódios anteriores. Salomão sabia muito bem da história da mãe dele. Da história de como o pai dele, o rei Davi, por inveja, tomou a única esposa de Urias, que era o comandante dele. Sendo que Davi podia ter qualquer mulher, a esposa dele, ele podia ter qualquer uma, não, mas ele foi atrás da mulher que já tinha o marido, né? Salomão com certeza estava com essa história na cabeça
quando ele com certeza não, mas muito provavelmente essa história realmente influenciou isso aqui. A inveja aqui lembra Salomão do rei que roubou a esposa do outro. Ainda mais de um grande companheiro, de um amigo, de um soldado fiel a ele, né? Então, essa natureza da inveja, esse desejo de se colocar à mão, você tomar posse de coisas que não te pertencem, vai fazer as suas mãos o quê? Vazias. Vazias. Você vai correr atrás do vento. Porque a gente sabe o que acontece com a tragédia que aconteceu depois com a família de Davi, né? O filho que foi fruto dessa traição, desse adultério, desse assassinato, ele morre. Salomão sabe muito bem que uma hora ou outra, essa inveja, essa preguiça de você tentar pegar o atalho para fazer a coisa, né, mais rápido e você conseguir o sucesso mais rápido, isso vai acabar te afetando lá na frente de alguma forma, né? E é como se fosse um bumeranguezão. Você vai soltar esse bumerangue e uma hora esse bumerangue vai te pegar. Então é melhor você trabalhar, é melhor você ser feliz com menos, mas ser um trabalho honesto do que você... E aí que vem um outro paradoxo, né? O preguiçoso, justamente por não querer trabalhar, a hora que ele tá com inveja, ele vai ter que trabalhar dobrado, 3 vezes mais, 4 vezes mais para conseguir o que o outro vai. Tipo, não faz sentido, né? Então ele alerta, Salomão alerta sobre você, sobre eu, de ficarmos aqui de braços cruzados invejando que o outro tem. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Ou quando alguma pessoa começa a ter sucesso, sempre certeza, essa pessoa aí tá desviando dinheiro, essa pessoa aí tá lavando dinheiro, essa pessoa aí tá, sei lá o que. Sempre tem um motivo para apontar ou deslegitimizar o sucesso do outro, enquanto a gente tá aqui atrás do celular de braço cruzado, só invejando, né? E muitas vezes procurando ir atrás do sucesso do outro por atalhos e por jeitos em que realmente não são validados por Deus. Vamos continuar aqui. Agora vem o terceiro tipo do outro, né? Que é o com ou sem o outro. Agora Salomão vai falar de companhia, sobre os amigos e a solidão. Então vamos ler aqui, do verso 7 até o verso 12. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza e que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. E se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. E aqui de novo e novamente, aterrissando em coisas práticas do dia a dia, Salomão vê que a solidão não faz sentido, né? Tem a famosa antes só do que mal acompanhado, ou quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Aqui Eclesiastes, aqui Salomão não chega a essa conclusão. Ele vê que a solidão não faz sentido. Você trabalha, você ganha dinheiro, você vai e você tá sozinho, você acaba sem o outro, sem o próximo, sem a companhia, sem o companheiro, sem as amizades. Você começa a enxergar tudo apenas como coisas. Isso é muito louco. Pessoas sozinhas, pessoas solitárias, elas começam a enxergar a vida somente como coisas a serem conquistadas, como objetos. Quando se exclui o convívio, quando se exclui a amizade, quando se exclui a companhia, tudo vira objeto a ser conquistado, a ser descartado, a ser, né, enfim, usado. Salomão alerta justamente para isso, né? Ele vê que ele observando que, cara, a companhia é melhor. E pra gente deixar bem claro aqui, ele não está falando de casamento aqui. Ele está sendo bem genérico, bem neutro, no sentido de companhia mesmo. Ele coloca essas 3 categorias, né?
Por que a companhia é melhor? Ele coloca 3 coisas práticas, né? Ele fala que se no momento da queda o outro ajuda a levantar, na hora de se aquecer o outro ajuda, na hora de frio o outro ajuda a se aquecer, e na hora da guerra, da batalha, o outro te ajuda. E ele termina falando que ainda, se houver 3, melhor. Então aqui ele está sendo bem neutro, bem genérico na questão de companhia, para mostrar que realmente é melhor ser mais, é melhor a comunidade, é melhor estar com pessoas do que simplesmente sozinho, porque não faz sentido. É melhor você estar em companhia de pessoas do que de coisas, é melhor, porque ele coloca em termos práticos, porque você pode ajudar o outro pode te ajudar, juntos a comunidade caminha, né? A igreja não pode existir, na eclesia, é quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Jesus fala ali, eu vou estar. Não faz sentido a vida, segundo o olhar de Salomão aqui, uma vida solitária. Você está trabalhando tanto, você está correndo atrás, para quê? Não faz sentido. Não faz o menor sentido você estar sozinho, de novo. E isso é um perigo, né? Pessoas que se isolam e pessoas que querem ser solitárias, de novo, ela acaba enxergando as pessoas também como objetos a serem conquistadas, objetos para serem usadas e objetos para serem descartadas. Esse é o grande perigo. Por mais que pessoas nos firam, pessoas nos magoem, pessoas nos traiam, mas ainda assim, na visão do Eclesiastes, na visão de Salomão, é melhor você estar acompanhado, você desenvolver essa amizade, você desenvolver amizades. Aí você pode colocar companhia dentro de um casamento, companhia dentro de uma amizade, colegas de trabalho, enfim. Essa comunidade, ela é melhor, ela é benéfica do que uma sociedade onde criam pessoas solitárias. Adão, lá no Jardim do Éden, ele só conseguiu enxergar a si mesmo quando Eva foi criada. Antes ele só enxergava boi, vaca, animais, a natureza. Ele não sabia quem ele era. Ele só soube quem ele era quando Deus cria Eva. Ele falou assim, nossa, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu sou porque agora eu enxergo um outro igual a mim. Então, ao enxergar um outro, ao enxergar o próximo, eu sei quem eu sou. Agora, se você não tem um outro, se você não tem o próximo, você vai se comparar também a coisas e não a pessoas. E você vai começar a se descaracterizar como um ser humano. Então, conclusão do terceiro outro aqui é com ou sem o outro. Salomão chega à conclusão, é sempre melhor estar acompanhado. É sempre bom estar em companhia de pessoas com quem você possa confiar, que você pode precisar de ajuda e você vai ser ajudado, e essas pessoas precisarão de ajuda e você também pode ajudar. E o último, que está aqui do verso 13 até o verso 16, o outro é quando é melhor você estar no lugar do outro, né? No lugar do outro. E aqui eu vou ler para vocês, aí vocês entendem melhor. Verso 13 até 16 fala assim: é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Pode acontecer de jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Aqui, para finalizar esse capítulo aqui de Eclesiastes, é muito louco porque se você conhece a história da sucessão dos reis de Israel, quem vem logo depois de Salomão é o quê? É um jovem pobre que estava no exílio e que é sábio. O nome desse rei é Jeroboão. Se você for lá em Primeira Reis, capítulo 15, 1 Reis, capítulo 11, né? Você pode ver a história de Jeroboão, que ele era filho de uma viúva, então possivelmente, muito provavelmente ele era pobre, ele era jovem, ele era realmente reconhecido pelas habilidades que ele tinha, você pode ir lá em 1 Reis 11, verso 28, e ele também foi conhecido por sua rebelião contra o rei, que obrigou ele a fugir e se refugiar no Egito.
ou seja, ele estava preso também, ele estava no cativeiro. E depois do cativeiro ele retorna para ser o rei, depois de Salomão, quando o reino de Israel se divide em dois, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. O rei Jeroboão fica com as 10 tribos do norte, que passa a ser chamado reino de Israel. Será que Salomão aqui usou a perspicácia dele, a sabedoria, para adivinhar o futuro, né? Porque essa história acontece depois que ele morre, não antes. Ou será que ele estava profetizando? Enfim, sendo um ou outro, Salomão chega a essa conclusão de que adianta, né? Você ser um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Melhor ser um jovem pobre e sábio. Agora aqui é muito interessante, né? Que existe um contraponto. O que é sabedoria aqui nesse assunto para Salomão? Sabedoria é aceitar conselhos. Sabedoria é saber acertar conselhos. E coloca em contraponto, né? Melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Um rei velho tolo é aquele cabeça dura que não aceita conselhos, que sabe, que pensa que sempre tá com a razão, que nunca tá errado, que sempre tá todo mundo errado e só ele tá certo, né? Quase coisa que a gente não vê hoje em dia em nenhuma esfera de discussões de todos os tipos de assuntos, né? As pessoas parecem que cada vez mais elas estão 100% certas, que só elas estão certas e tá todo mundo errado e não aceita conselho, não tem a mente aberta, e o Salomão justamente que coloca esse contraponto, né? Então, ele, dessa perspectiva de Salomão aqui, a gente terminando, né? Ele encara no capítulo 4 a lágrima dos oprimidos, o braço cruzado dos invejosos, o homem solitário e aquele agora no finalzinho que pega o trono. Todos esses cenários, eles são testados e, obviamente, Salomão chega mesmo à conclusão que tudo é vaidade à luz do futuro. Só que, mesmo assim, à vista de tudo isso, Salomão ainda está ensinando pra gente ter essa esperança. No capítulo anterior, que a gente estudou, no episódio anterior, no capítulo 3, a lição de ter esperança estava sendo formada à vista da eternidade e desses pequenos tempos, esses pequenos momentos de prazer, de alegria. E agora a gente aprendeu, né, no capítulo 3 isso, né, você ter esperança no meio desses momentos de alegria. Só que agora, nesse capítulo, a lição de esperança, ela é forçada pelo lado negativo, não da alegria. Agora, quando a gente é confrontado com o mal, com a opressão, com a inveja, com o egoísmo e com a falha, né? Essas coisas também nos ensinam a ter esperança. Porque quando a gente aprende a discernir a vaidade do presente, da vida, a gente consegue ver que como a gente consegue enxergar tudo isso como vaidade, como sem sentido, não nos tem outra opção a não ser o quê? Almejar por algo melhor no futuro. Quando a gente vê essa vaidade, essas coisas que não fazem sentido pelo lado negativo, a gente não tem outra opção a não ser desejar o quê? Um outro reinado, um outro rei. Né? A gente, do capítulo 3 e capítulo 4, a gente aprende que a esperança, ela brota tanto do momento bom quanto do momento ruim, do bonito e do feio, né? O bom nos dá esse senso de que existe outra coisa. E o mal, ele acorda em nós aquela necessidade da outra coisa, né? Aqui nós vemos um contraponto entre o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3, a esperança brota da alegria. No capítulo 4, a esperança brota das injustiças e da pergunta, né? Cadê o Consolador? Onde está esse Consolador? Cadê ele quando mais a gente precisa? E justamente quando a gente questiona onde está o consolo e onde está o Consolador, é aí que nós nos aproximamos ainda mais de Deus, por mais paradoxal que seja. Na sua genuína, você que está ouvindo agora isso,
quando você tem genuinamente aquela dúvida ou aquele senso de cadê a justiça acontecendo, Deus? Deus, cadê você no meio desse rolê todo, no meio desse furacão todo? A Bíblia nos ensina, Eclesiastes nos ensina que é aí que estamos ainda mais próximos de Deus. Deus está naquela tensão, Deus está naquela dúvida. Porque se existe fé, tem que existir dúvida, porque se não existisse dúvida, não seria fé, seria completamente certeza, né? E assim, terminamos o capítulo 4. Baita, né? Capítulo também super denso. Como que 16 versículos pode tirar tanta lição pra gente? É por isso que eu gosto tanto de Eclesiastes, cara. Que aterriza no nosso dia a dia, não fica naquele plano só do imaginário, da teologia, da filosofia, do abstrato, do metafísico. Salomão, ele aterriza aqui nas coisas práticas e nos mostra que é ok ter essa tensão, é ok a gente questionar, é ok a gente gritar para Deus clamando por justiça, e é ok a gente ficar bravo com Deus quando aparentemente a gente não vê uma resolução dessas injustiças acontecendo aqui debaixo do sol. Ficamos por aqui e fica aquele convite mais uma vez, se é a primeira vez que você está ouvindo Bora Ler a Bíblia, por favor, se inscreva-se, né? Não sei se em qual plataforma você está ouvindo, mas estamos em todas as plataformas. Estamos no Apple Music, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, enfim. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos esse projeto. E, enfim, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, @gustavo.ferelli, você vai me achar por lá, e lá que é o nosso principal canal de comunicações e atualizações sobre o Bora Ler a Bíblia. Beleza, gente? Ficamos por aqui nesse episódio e até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia, onde iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 5. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!